No vídeo de hoje, eu vou te mostrar qual a diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa. Vem comigo! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal TCC Tranquilo. Antes de mais nada, já vou pedindo para você inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre a pesquisa quantitativa e qualitativa. Quais as diferenças desses dois tipos de pesquisa? Na metodologia, que é onde você vai colocar, sobre como seu estudo será feito, de que forma, com quais recursos, quais materiais, você deve especificar qual o tipo da sua pesquisa. Ela é o que? Uma pesquisa quali? É uma pesquisa quanti? É uma pesquisa mista, que vai trazer esses dois tipos de abordagens? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Então, vem comigo! Então, pessoal, como eu falei para vocês, lá nos métodos, metodologia, materiais e métodos, como você vai chamar essa parte, essa seção, você tem duas abordagens. Duas, três, Porque a primeira é a qualitativa, a segunda é quantitativa, mas também temos a abordagem mista, que pesquisadores, eles vão utilizar essas duas abordagens. A pesquisa qualitativa, ela vai se basear no subjetivo. Então, ela vai trazer as impressões, trazer, compreender o que tal objeto de pesquisa sabe a respeito de tal tema, os pontos de vista e as opiniões, tá certo? Já a quantitativa, ela vai se concentrar nos dados concretos que vão ser medidos e quantificados através de números. Ou seja, qual é a efetividade do Pilates em pacientes com dor lombar crônica? Então, será que funciona ou não funciona? Não tem, mais ou menos, não tem, uma coisa subjetiva. É alguma coisa que diz que ou funciona ou não funciona, ou tem associação ou não tem associação. E não é só apenas, para, pesquisas da saúde, de negócios para ver se tal técnica lá do negócio funciona, qual a melhor coisa, assim, para quantificar os dados lá na sua empresa, ou em qualquer campo que seja, tá bom? Não é só uma coisa específica da saúde ou coisa do tipo. Pode ser aplicada em qualquer área. Na engenharia, na mecânica, então, são vários tipos, de áreas que vão estar utilizando dessas duas abordagens. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, de artigos que trouxeram essas duas abordagens, tá bom? E vamos fazer uma análise desses artigos. Por exemplo, esse primeiro que fala, a avaliação pelos estudantes da atividade e trabalho de conclusão de curso como integralização do eixo curricular de iniciação à pesquisa científica em um curso de medicina. Então, o que é que esse artigo ele quer buscar? Então, ele quer compreender, a partir do ponto de vista dos estudantes, o trabalho de conclusão de curso. Então, quando a gente fala de qualitativo, a gente está buscando compreender algo, a percepção daquela pessoa, daquele objeto de pesquisa, tá certo? E os verbos, que vão integrar o seu objetivo, eles são diferentes para essas duas áreas. Por exemplo, a da qualitativa, ela busca, compreender, entender. Já a da quantitativa, ela busca analisar, verificar, associar, tá bom? Então, mudam-se também os verbos. Quando você busca, utilizar quanti e utiliza um verbo como compreender, fica um termo errado para aquele método de pesquisa. Aí, o outro trabalho, que eu trouxe foi a segurança do paciente na compreensão de estudantes da área de saúde. Então, eles verificaram a compreensão dos estudantes sobre a segurança do paciente. Então, eles mesmos,
já buscam aqui uns questionários, né, com variáveis, não sei o quê, para compreender o que é que esses estudantes acham, o que é que esses estudantes sabem sobre a segurança do paciente. Já quando a gente vai para a abordagem quantitativa, já temos outro tipo, né? Então, vamos lá, esse aqui é o estudo da relação entre a espessura do ligamento cruzado anterior, os dados antropométricos e medidas anatômicas do joelho. Então, ele quis relacionar, associar a espessura com dados antropométricos e medidas anatômicas do joelho. Certo? E a outra que eu acho muito importante, eu vou até dar um zoom para a gente fazer uma análise desse, é essa aqui, a associação entre queda em idosos e grupo de prevenção. Então, o que eles quiseram mostrar aqui para a gente, né? Avaliar a efetividade das orientações sobre prevenção de quedas em um grupo de idosos na atenção básica à saúde. Então, olha como é que a gente tem uma abordagem quantitativa. Então, eles pegaram algumas variáveis, certo? E análise estatística, que, por exemplo, lá na qualitativa, nós temos uma abordagem, né, umas análises, um referencial teórico sobre fenômenos, grupos focais, etc. Já na quantitativa, nós vamos ter umas análises de dados mais robustas, que vão estar relacionados ao que eu quero buscar, ao que eu quero pesquisar. Tá bom? Então, a análise estatística que esse artigo utilizou foi o teste T-Student, variáveis dicotômicas pelo teste de Q-quadrado. E o Q-quadrado ele vai estar associando, né, duas variáveis. Então, ele vem mostrando, né, aqui em percentuais, descrevendo a amostra e depois mostrando se houve associação ou não. E depois ele dá uma conclusão, né, mostrando, olha, teve associação entre quedas e grupos de prevenção ou não teve associação entre isso. Então, aí eu trouxe um quadro que eles vão diferenciar, certo? A abordagem quantitativa da qualitativa. Então, esse modelo de pensamento. Então, o quantitativo ele é explicativo, dedutivo, ele vai buscar hipótese, se vai confirmar a hipótese ou não, tá bom? Já no qualitativo, ele busca a compreensão. Então, ele no quantitativo, ele vai ter termos mensuráveis, através de questionários, através de variáveis definidas, tá certo? E já no qualitativo, ele vai refletir o estudo dessas experiências dessas pessoas, que é uma coisa subjetiva. Não tem como você medir, por exemplo, o que eu acho sobre tal tema. Já na quantitativa, eu consigo ver, por exemplo, a minha escala de dor. Quanto está a escala de dor? Depois, antes e depois de tal tratamento. Quanto está a diabetes, tá certo? Então, são coisas com relação a números, coisas que eu consigo mensurar no quantitativo. Já a coleta de dados no quantitativos, ele vai estar relacionado a medidas fisiológicas, psicológicas, sociológicas. Então, tem formulários, questionários, entrevistas estruturadas e experimentação. Experimentação, então, temos ensaios clínicos, temos estudos de corte, estudos transversais, temos estudos, né, experimentais em laboratórios. E esses formulários e questionários, entrevistas, muitas vezes elas são validadas, a maioria das vezes no caso, são validadas no Brasil, internacionalmente. Então, tem aquele padrão de todo mundo, sempre quando for usar tal tema, tem aquele trabalho que ele já é validado, tá bom? Já no qualitativo não é bem assim. Então, temos a observação do participante, do não participante, entrevistas semi-estruturadas ou não estruturadas, dinâmicas em grupos, histórias de vida e diário de campo.
Então, já na qualitativa, você vai formular o questionário, vai fazer perguntas amplas, tá bom? Para que a pessoa possa responder a você. Já no quantitativo não é bem assim. E muitas vezes acredito que no qualitativo não tenha isso de ser um questionário já validado. Muitas vezes você que formula, tá certo? Esses questionários. E análise de dados, o pesquisador na Quant, ele não interfere na pesquisa. Então, se deu aquilo, é aquilo, tá certo? Se não deu associação, o artigo vai falar que não deu associação. Por quê? Porque a gente não quer manipular os dados para dar com base na minha hipótese. A gente não quer manipular o dado para dar o que eu penso, e sim o que os dados geraram de resultados. Então, nós analisamos os dados por comparações numéricas, inferências estatísticas e a utilização, né, de tabelas, quadros, gráficos. Já no qualitativo, o pesquisador ele participa do significado dessas experiências. Então, tem análise de conteúdo, análise de discurso. Muitas vezes, esses pesquisadores, por exemplo, em uma entrevista, em um questionário semi-estruturado, eles vão gravar o que a pessoa fala, né, para depois fazer essa interpretação, tá certo? Então, é muito subjetivo do pesquisador o entendimento dele a respeito daquilo ou do que a pessoa falou, não tentando mudar o que a pessoa falou, tá bom? E eu trouxe aqui um resumo dos dois. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa aqui seu likezinho e inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Siga a gente também nas redes sociais que eu vou estar deixando aqui no lado, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!